Pessoal, meu nome é Ingrid Rodrigues, este é o Resgatando o Evangelho na Prática. Eu acho que eles já aprenderam isso, de tanto que a gente já fez. Estou aqui com dois missionários que estão indo para a África, a Raíssa, o Dalmo, e eles estão indo para a África e, rapaz, eu vou falar um negócio para vocês receberem o que vocês vão receber agora. Eu acho que é tão de Deus que a gente tá sofrendo uma batalha espiritual na gravação. Mas não tem problema. A gente vai gravar mesmo assim, vai até o fim. Vamos iniciar querendo saber um pouquinho quem é a Raíssa, né? Me fala um pouquinho sobre você e o que Deus está falando ao seu coração. Vamos lá. Se pudesse cortar, né? Eu sou a Raíssa, sou filha de Deus, consagrada evangelista pela nossa igreja, Igreja Batista 1º de Julho. Lá eu sirvo em diversos ministérios, como Ministério Infantil, dança, intercessão, evangelismo, discipulado. E eu acredito que isso faz parte do meu chamado missionário. Eu acredito que a missão, ela precisa de corações dispostos a servir em tempo fora de tempo, onde precisar, né? E eu sempre estive disponível para a obra do Senhor, dentro e fora das quatro paredes. E, além disso, eu sou formada em psicologia, minha abordagem é análise do comportamento, eu trabalho com crianças e adolescentes, e eu tenho especialização para trabalhar com crianças com neurodivergência, que é o meu foco atualmente, né, meu maior objetivo. E agora eu estou me preparando para viver uma missão em tempo integral na África. E a minha profissão, ela é uma ferramenta que eu vou usar como uma porta de entrada para poder falar do Evangelho de Jesus para outras pessoas. Então, Deus, ele liga todos os pontos. E agora, o que Deus tem falado comigo nesse momento, na verdade, são muitas coisas. Acredito que a palavra principal seria coragem e confiança, porque todos os dias eu preciso ter coragem de renunciar tudo e me dedicar àquilo que Ele tem para mim diariamente e queimar as carroças, matar os bois e ir mesmo, assim como Eliseu, né, seguir o seu chamado, mas não só ir para outro país, ir todos os dias para o lugar onde Deus tem para mim. E muitas vezes é uma renúncia dolorida, porque você não chega no seu objetivo final todos os dias, né? Você está ainda no processo, então abre mão de trabalho, abre mão de momentos que você gostaria de passar com alguém, até momentos assim de supérfluos, né? Um tempo no salão, uma coisa assim que ocuparia o meu tempo. Hoje, todos os meus passos são intencionais para viver o propósito do Senhor. Então, é o que Deus tem falado comigo, muita coragem para renunciar todos os dias. Uau, uau. Dalmo, fala um pouquinho sobre você e sobre o que Deus está falando no seu coração. Nossa, Deus fala tanta coisa ao meu coração. Mas amém, meu nome é Dalmo, também sou da Igreja Batista 1º de Julho, onde fui consagrado evangelista também. E lá também faço muitas e muitas coisas, muitas mesmo. É o famoso bombril. O famoso bombril, mas graças a Deus, porque foram essas coisas que certamente me impulsionaram para a missão, me impulsionaram para aquilo que estamos fazendo hoje. E hoje podemos dizer que vemos o resultado do grande trabalho, né? De tudo que temos feito até então. Digamos assim, as peças se juntam e elas fazem sentido agora, né? Então aí a gente consegue perceber que, de fato, tudo que fazemos no reino de Deus, tudo que fazemos na igreja, como servirmos, inclusive como servirmos as pessoas, né? Isso faz muita diferença para o nosso chamado propriamente dito, para aquilo que vamos fazer em campo. Então, é muita coisa que Deus fala no meu coração, né? E o mais legal de tudo isso, assim posso dizer, é ver as peças se encaixando e tudo fazendo sentido. É muito legal mesmo. É um quebra-cabeça sendo formado, então, né? É muito. Exatamente. É bem isso mesmo, bem isso mesmo. Você vê o quebra-cabeça tomando formas. Muito legal. Legal.
e dando a visão do que o Senhor quer nos mostrar, que é como se nós montássemos um quebra-cabeça que a gente não sabe por onde começar nem como terminar, porque a gente não conhece a imagem final, né? É Exatamente. verdade, é isso mesmo. Exatamente. Eu gostaria de te perguntar, Raíssa, como é colocar a mão no arado e não olhar para trás? Como está sendo esse treinamento? Tá sendo intenso. Na verdade, eu ainda estou aprendendo a fazer isso. É um processo muito difícil porque você tem que perder o controle, né? Então você não tem mais direito de olhar para trás. Eu digo isso porque eu escolhi não ter direito de olhar para trás, né? Eu poderia fazer como Pedro, seguir Jesus, mas deixar o barco lá, pronto para voltar, né? Quando Jesus fosse embora, mas eu escolhi ser como Eliseu e queimar as carroças. Então, eu escolhi sem direito de voltar atrás. Não que signifique que eu não volte para o Brasil, por exemplo, mas eu não volto mais para a vida comum. Uau. Eu volto sempre para ele, porque não tem mais para. É igual aquela música que fala, né? Eu não tenho para onde voltar, porque eu só tenho ele agora, né? Então, eu acredito que é uma junção, na verdade, de três coisas: corpo, alma e espírito. Então, se eu preciso pôr a mão no arado e não olhar para trás, eu preciso cuidar dessas três áreas, porque se eu for olhar só para o espiritual, em algum momento eu vou adoecer, seja emocionalmente, seja fisicamente. Então, a primeira coisa que eu fiz quando a gente decidiu pôr a mão no arado e não olhar para trás, né, que a gente iria em tempo integral agora, foi chegar na minha psicóloga e falar para ela assim que ela não poderia me deixar desistir. Eu falei, olha, essa é a nova missão da minha vida. Eu sei que a gente faz aqui, né, um processo terapêutico com outros objetivos, mas eu queria acrescentar algo agora. Eu sei que vão vir momentos difíceis nesse processo e eu quero te pedir para não me deixar desistir, para você sempre me lembrar o porquê que eu comecei. E foi dito e feito, ela me ajuda toda quinta-feira, ela me ajuda a lembrar disso. E eu acredito que é muito importante você cuidar da sua alimentação, do seu sono, você cuidar do que tá ali no seu ambiente, sabe? Porque não adianta nada você fazer seu devocional diário, mas sua casa tá uma bagaceira e sua mente tá uma bagaceira e o seu corpo tá adoecendo porque você não se cuida. E isso pra mim é muito difícil. É muito difícil cuidar de mim mesma. É muito fácil cuidar dos outros, mas cuidar de mim é muito difícil. E é um processo que eu tô vivendo agora. E além de cuidar de si mesmo, você também precisa cuidar da sua alma. E eu acredito que cuidar da alma é colocar ela realmente na submissão da vontade de Deus, né? Na dependência do que Deus quer para você. Porque a sua alma, ela te leva para o pecado, ela te leva a querer desistir, ela grita mais alto no momento da angústia. E se ela não estiver clamando, Abba, Pai, ela vai clamar para fugir, para ir embora, né, para escapar da dificuldade. E para que ela esteja completamente cativa ao espírito, é necessário fortalecer mesmo o espírito. Isso é através do jejum, da oração, dessa preparação, né? Então eu acredito que é uma soma de coisas para que você não olhe para trás. Não é só um decidir. É um decidir com a ação, né? E movimentar para que você consiga fazer a sua parte, porque Deus já fez a dele, então você precisa fazer a sua parte, né? E eu imagino que se a gente olhasse só para uma área, só para o espiritual ou só para o emocional, a gente já teria olhado para trás muitas vezes e talvez até desistido, né? Então eu acredito que é uma soma de fatores. Ela falou uma coisa que eu lembrei de um livro. João Édipo é o autor. Nazireus, os odres que suportarão o grande dia do Senhor. E ele fala bem assim, eu vou falar com as minhas palavras, que eu não vou saber falar direito igual ele escreveu, mas ele fala que o fracasso de alguém, porque é de Nazireu, né? Para um Nazireu, o fracasso é ser uma pessoa comum. Ser fracassado, né? Quando Sansão, ele
ele perdeu, ele não perdeu o poder, ele se tornou comum. E esse é o nosso medo, de nos tornarmos comuns. Então a gente tem que alcançar este lugar. E é muito interessante falar sobre isso quando você colocou aí que existe essa preparação, porque não dá para romantizar a missão. Não. Você está falando de tudo o que abrange a sua vida. Você está largando a sua vida. E não é aquela coisa, tô largando a minha vida de modo qualquer. Você vai com um propósito, foco, um objetivo, sem assim, né? Sabendo que você tende a titubear, porque eu diria que a nossa alma, ela tá suscetível à atração do mundo, né? Então, e a atração do mundo é ter coisas, é permanecer. E quando fala do id, do sacrifício de ir, aí é a mesma coisa de falar, você vai largar tudo, você vai abandonar a sua vida, entendeu? Então, por isso, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sim, vou abandonar tudo. É isso aí. E é esse ponto, né? Dalmo, e pra você, como é que tá sendo esse, eu diria, um tratamento pessoal do próprio Senhor? Sim. Pra não olhar pra trás. Nem sei por onde começar. Mas ao longo da vida, ao longo dos dias, eu vim tendo uma percepção de que acho que essa é a forma mais fácil da gente se preparar para, digamos assim, né, abrir mão de tudo, abrir mão das coisas. É entender que tudo é passageiro. É realmente entender que tudo passa. Uma vez que você consegue uma conquista muito grande, hoje para nós seria o quê? Um carro dos sonhos, uma casa dos sonhos, um emprego dos sonhos. E aí quando você realiza esse desejo, você não fica mais tão desejoso por aquela coisa. E aquela vontade, dependendo do quanto você a desejou, ela acaba passando. E aí você tem um desejo por algo maior ou por algo novo. Então o velho já não te serve mais, né? Esse é o tal do consumismo. E quando a gente entende que as coisas são consumíveis, que elas são perecíveis e têm prazos de validade, a gente vai sempre tentando nos satisfazer de coisas novas e essa satisfação nunca vem. Mas quando encontramos essa satisfação em Jesus, no plano dele, na vida com ele, é tudo diferente. Aí a gente de fato consegue ter dimensão do que é a vida eterna. Que o eterno ele não passa, ele não perece, ele sempre vai prevalecer. Então a gente começa a ficar desejoso pelo que é eterno, por aquilo que não é passageiro, né? E aí fica fácil abrir mão das coisas, fica muito fácil. Afinal de contas, quanto custa uma vida eterna? Quanto custa algo eterno, né? Quanto custa isso? O quanto custa fisicamente eu não sei dizer, mas eu sei que a disposição para abrir mão de qualquer coisa vem. Uau. Vem pensando nesse aspecto de eterno, de para sempre. E aí quando vem Deus e nos mostra na Bíblia que o eterno que ele tem para nós é o céu e que são ruas de ouro, mar de cristal e muro de jaspe, cada um na sua mansão celestial, porque esse é o céu, e que não haverá mais dor, nem mais tristeza, nem morte, nem choro, nem mais perda, nada disso, a gente passa a desejar o que é eterno. Sim. E aí sim, tudo que nessa vida que possa custar, o eterno a gente gasta isso, gasta. Sim. E não olha mais para essas coisas porque elas perdem valor, elas perdem o sentido mediante daquilo que é eterno, né? Então, quando a gente vira essa chave e aprende sobre essas coisas, fica mais fácil, de fato, fica muito mais fácil. Mas, como a Raíssa disse, não dá para olhar para trás para essas coisas, porque é muito tentador. Você olhar para essas coisas que você deixa para trás, você olhar para alguns objetos de desejo, nos faz com que sejamos tendenciosos a querer caminhar para trás, né? Sim. E aí o arado começa a ficar torto. E aí a gente começa a desviar do caminho. E aí a gente começa a entortar aquilo que era para ser retinho, né? E aí quando a gente entorta aquilo que era para ser retinho, quem aí mexe com alvenaria sabe do que eu estou dizendo. Quando você sai do prumo para trazer de volta, é melhor derrubar tudo e começar de novo, senão... Então, entender sobre o eterno, sobre as coisas eternas, as coisas divinas,
ajuda, facilita bastante nesse processo de deixar coisas para trás, né? Deixar pessoas para trás já é um pouquinho mais complicado, mas também é um preço que nos custa, né? E quando entendemos sobre essas coisas, nos vem à cabeça que é muito melhor a gente garantir a nossa salvação do que perder a nossa alma, né? E quando focamos em pessoas, pode ser que nós estejamos perdendo a nossa alma. Então, pensar nas coisas do eterno. Isso ajuda muito a gente a seguir o prumo, seguir no caminho. E quando eu digo assim, pensar em pessoas, eu estou falando relacionamentos de estimação, sabe? Nessas coisinhas, nesses apeguinhos que a gente tem. Uma vez que quem é pai também vai entender que nós criamos filhos não para nós, mas para a vida, né? A gente só cuida deles até um certo momento, ensina eles no caminho que tem que andar para que eles dali assumam sozinhos, né? Então eu falo desses tipos de relacionamentos, mas a gente deixa de investir nesses tipos de relacionamentos, nesse tipo de pessoa, para começar a investir nessas pessoas que não têm consciência do que é o eterno. E aí a gente tenta trazer para todos essa consciência de eterno para que elas comecem a investir nesse caminho. E aí sim, o quebra-cabeça se encaixa, sabe? Tudo faz sentido. Sim. E aí começa a ficar fácil. Começa a ficar uma caminhada mais tranquila. Fácil seria muita audácia, mas uma caminhada mais tranquila. A gente começa a compreender isso. Enquanto você estava falando, é impressionante como vem passagens bíblicas. No momento que ele estava falando, eu vi o jovem rico, que não entendeu o propósito do eterno. Ele queria o que é eterno, mas não queria sacrificar o que era terreno. Já a mulher de Ló, ela literalmente estava apegada nas coisas, então ela, né, igual você falou, a gente não pode olhar para trás, cara, não pode, a gente precisa... Então, assim, é tão bíblico a junção que vocês estão fazendo, é tão direcionada, eu falo bem assim, gente, que a melhor profecia do mundo não é para falar para eles que eles precisam ir para a África, não é isso, a maior profecia é a Bíblia falando através da vida de vocês. Amém. E eu vejo isso, gente, caraca, que profundo, que legal. E assim, é muito interessante conhecer, eu queria que vocês apresentassem como vocês se conheceram, né? Como foi esse encontro, para que as pessoas também entendam que existe esse propósito familiar no ID. Tá bom? Pode ficar à vontade. Eu começo para você me corrigir ou você começa para dizer a verdade? verdade? É assim que a gente faz. Tá bom. Vocês são casados, vocês sabem, tem dessas Ele coisas. conta, depois eu ajeito a história, vai. Nós fazemos parte de alguns projetos, né? Inclusive um deles que a gente participa é do projeto chamado Impacto Radical da Agência Missionária Agir, que foi onde nos conhecemos, né? Foi através da nossa participação nesse projeto que nos conhecemos lá. E a partir desse momento fomos nos aproximando, não tivemos uma amizade, só começamos a namorar mesmo. E aí, lá nos conhecemos. Aí eu conheci um outro projeto que ela fazia parte, o Educamar. Fui fazer parte também desse projeto, né? A gente ainda namorava, então sim, era só para estar mais perto dela. Mas aí lá, conhecendo o trabalho que ela fazia e entendendo a seriedade daquilo, fazia muito parte da minha rotina aquelas coisas, né? Já era muito do que eu fazia na igreja, então não foi muito difícil engajar junto com ela nisso, né? Então seguimos juntos nesse projeto até que enfim nos casamos, depois de muitos laços e embaraços. Para nos envergonhar, mas não foi vergonha, graças a Deus. Deus agiu na nossa causa e conseguimos nos casar. E a partir desse momento, aliás, bem antes deste momento, houve sim uma união de propósitos. E isso é que é interessante. Pelo fato de fazermos parte de projetos evangelísticos, se assim posso dizer, isso já denota-se uma união de propósitos. Demonstra que a gente está nos movendo junto por um mesmo propósito. E aí, no nosso casamento, a gente percebeu claramente que Deus estava unindo os nossos propósitos para algo maior.
E dentro do casamento descobrimos isso, né? É verdade. Corrige agora, sua vez. Não, vou dar mais detalhes, que você é muito, né, objetivo, Eu sou muito assim. Mateus, então vai agora. Eu dou detalhes. O Dalma, a gente se conheceu nesse projeto, né? Foi um culto desse projeto. E aí ele interrompeu uma conversa minha com um amigo nosso, bem intencional, né? Aí ele, né, conversou comigo aquele momento, depois a gente saiu pra lanchar, eu não gostei muito dele, achei ele meio chato. Até parece que assim, faz tudo isso que ele tá falando na igreja, faz nada. Faz mesmo, mas assim, na época eu achei, né, demais. E aí, numa semana seguinte, a gente foi trabalhar no projeto, né, o final de semana, e lá ele foi orar por mim e ele começou a falar pra mim coisas que só Deus falava pra mim sobre quem eu sou, né? Na hora eu fiquei assim, Deus, tu fofocou pra ele tudo que você falou pra mim. Como assim? Mas foi assim, muito sobrenatural pra mim aquele momento. Eu fiquei impressionada, né? Por que que ele estava falando aquilo pra mim? Por que que ele estava dizendo aquelas palavras que só Deus dizia pra mim? E em seguida ele me chamou pra tomar um chocolate quente, né? Já foi certeiro, assim, no chocolate, pra não ter erro, né? Que a gente sabe como é que é. E aí, lá nesse chocolate, ele falou pra mim todas as suas qualidades e todos os seus defeitos Começando pelos defeitos, Ele é claro. falou dele. dele. Eita. Todas as suas qualidades, todos os seus Começando pelos defeitos. defeitos. Começou pelos defeitos. Falou sobre os relacionamentos que ele já teve, né, e tudo que ele passou. E aí ele virou pra mim e falou assim, olha, eu já tinha desistido de procurar. Se eu estiver errado, você me corrige agora, porque quem falou foi você. Se eu estiver... Como é que foi? Ah, não, eu já tinha desistido, né, de procurar. Mas quando eu olhei pra você, eu vi esperança. E eu gostaria de ter um relacionamento com você, mas eu não quero só namorar com você, eu quero me casar com você. Foi direto. 2 semanas que a gente se conhecia. Meu Deus. E eu nem conhecia direito, só tinha visto ele nesses momentos. E eu, assim, em choque, né? Porque ele ficou, tipo, horas falando dos defeitos, das qualidades e que queria casar comigo. Eu, em silêncio, né? Aí ele, mas não precisa me responder agora, ora, né? Mas eu acredito que se eu vou entrar nessa, é pra te fazer feliz. Ei? Falou assim. E eu não gosto de joguinho, entendeu? Eu gosto de gente direta, objetiva, que sabe o que quer. E a minha oração era essa, que eu encontrasse alguém que sabia o que queria, né? Então, deu match Nessa hora, né? nessa hora. E aí, acho que uns 3 dias depois, ele me pediu em namoro mesmo. Falou, olha, eu sei que parece loucura, mas eu queria namorar com você. E aí eu falei que eu era mais doida que ele e que aceitava. E aí foi isso. Foi assim que tudo começou. E realmente as coisas todas foram se unindo, os propósitos, e começou desde o início, assim, muito intencional, né? A gente já tinha o objetivo de viver a vida juntos. Então, Você que está aí do outro lado, querendo um love, seja intencional. Essa foi, ó. Acho que esse é o principal conselho, né? As pessoas começam a se relacionar por qualquer motivo que não tem uma finalidade. Sim. Às vezes é para se suprir, se saciar de alguma forma, ou porque tá todo mundo no ciclo, né? Namorando ali. Mas elas se esquecem que para que as coisas, de um modo geral, na nossa vida funcionem, elas precisam ter um plano, Sim. sabe? Elas precisam ter uma direção, elas precisam ter um destino certo. Então, se você não faz as coisas de forma intencional, tende com que elas acabem rapidamente. Sim. Uau. Fica a dica. Fica a dica. vai pro Impacto Radical. Impacto Love. Ai, que legal, gente. E como é que foi essa decisão de vocês de ir para a África? Como é que foi? Foi culpa dela. Culpa dela? Eu não sei de nada. Culpa dela. Na verdade, é uma história muito longa, né? Mas a África, ela chegou na minha vida através de
muitas coisas, na verdade, porque desde o meu processo de conversão, o Senhor já me direcionava para missões, antes mesmo de eu entender o que que era a missão de fato, o que que era ser missionária. Então, teve até um período da minha vida que eu fiquei muito confusa sobre qual profissão eu escolheria, que faculdade eu faria. E eu lembro que uma conversa que eu tive com a minha mãe, eu falei, mãe, sabe o que me faria feliz? Aquele negócio de médicos sem fronteiras, sabe? Que a pessoa vai para outros países, vai para a África e ela serve outras pessoas com a profissão dela. Eu queria algo assim. Então, a psicologia, ela foi escolhida por um direcionamento de Deus de que seria uma ferramenta, né, para entrar em outros lugares e poder acessar as pessoas. E nisso tudo, a África ela foi queimando no meu coração. Sempre que eu pensava em África, eu queria chorar, meu coração queimava. Eu sempre tive esse amor pelo povo africano. E as coisas foram só se concretizando. Então, eu tive muitas palavras proféticas ao longo da minha vida. Em 2018, quando eu tinha 18 anos, ainda na faculdade, né, meu segundo ano na faculdade, eu fui para Angola, numa viagem de curto prazo, fiquei 30 dias lá. Foi sobrenatural, porque eu era muito nova, né? E eu fui com 21 pessoas que eu não conhecia. Então, assim, foi realmente um uou, assim, na minha vida. E eu fui muito direcionada mesmo em cada detalhe da minha vida de que existia algo na África que era para mim, né? E quando a gente recebeu essa oportunidade ano passado de ir para Moçambique em curto prazo, o Senhor já estava trabalhando dentro de nós que em algum momento nós iríamos para algum lugar, mas Ele deixava claro para mim que ia ser a África, para o Dalmo nem tanto, mas para mim era muito claro. Sim. E eu lembro que eu cheguei num período assim que eu fiquei muito angustiada, eu passei um ano muito angustiada porque eu escolhi a psicologia para missões. E eu me encontrava em uma clínica, 4 paredes, atendendo pessoas que têm condições de pagar por aquele tratamento caro, né? E o que eu queria era servir de outra forma, né? Então, assim, eu fiquei muito angustiada com isso. Eu entendia que era processo de Deus, mas e aí? Quando seria, como seria, né? E quando surgiu essa oportunidade foi justamente nessas respostas de Deus. Então, eu perguntava e o Senhor só me respondia, se prepara para deixar tudo para trás. Se prepara para vender todas as suas coisas. E eu só pensava assim, meu guarda-roupa? Mulher. Gente, mas meu guarda-roupa foi minha avó que me deu, eu gosto muito dele. Eu fiquei, né? Era novinho, a gente comprou ele novinho no casamento. Eu ficava pensando, mas por que eu vou vender as coisas? Eu vou para algum lugar para ficar, sabe? E onde que é esse lugar? É a África, como o Senhor sempre colocou no meu coração, mas como a gente vai para a África por alguma agência? Como vai ser isso? E não ficava claro. Então, ano passado, quando a gente teve essa oportunidade e tudo foi sendo direcionado por Deus, isso ficou muito certo, assim. Sim. E lá a gente teve essa certeza. Lá, com cada detalhe que ia acontecendo em 30 dias que a gente ficou lá, todos os dias a gente tinha uma confirmação de que era de Deus aquele ambiente para o que Ele tinha nos chamado. Sim. Por isso que eu tô falando, a culpa foi dela. Porque assim... E aí, Carol? Porque assim, chamado missionário, entre aspas, né? Eu mesmo nunca tive. Porque assim, o meu digamos, ministério é servir, sabe? É mão na massa, é fazer as coisas, é ver que está precisando de algo para ser feito e eu tenho a disponibilidade de ir lá fazer. Então eu sempre entendi isso como a minha servidão dentro do reino, né? E aí a gente se esquece que Deus só está procurando alguém que o adore espírito e verdade, alguém disponível, só isso. Então, como eu tenho essa disponibilidade para servir e ela tem o chamado missionário, Deus, junto útil e agradável, vamos embora, vamos fazer o que precisa ser feito, vamos lá que vamos conduzir vocês agora por este marasmo, né? Então, como lá tem o espaço para servir, tem a necessidade e é o que eu posso fazer, para mim foi fácil somar as coisas e ver que estava tudo certo, né?
Então Deus uniu o meu propósito com o dela e conseguimos aí entender que o que Deus tem nos chamado para fazer é servir em outro país, em outro continente, de uma forma menos habitual do que a gente já estava acostumado por aqui, né? Percebendo isso, a gente só segue. Essa é a diferença do coração disposto a servir, né? Do coração disponível. Não olha pro ambiente, mas olha já para a necessidade do ambiente e o que eu posso suprir. Né? Eu sempre falo que o evangelista ele tem esse dom. Ele é multitarefa por causa disso, porque ele sempre está procurando assim, o que eu posso fazer aqui, calma aí, o que eu posso ajudar, né? E ele, você que está nos ouvindo e está na dúvida do seu chamamento aí, e uma dica que nós damos de todo missionário evangelista, vamos dizer assim, é quando você não consegue ficar parado no lugar que você está. Você quer fazer mais coisas, você quer ajudar, você quer socorrer, você consegue ver, às vezes, defeito que as pessoas não veem. Por quê? Porque é para você consertar, né? É muito interessante isso, né? Esse entendimento pelo seu chamado, porque é através dessa viradinha de chave de entender o seu lugar no mundo que Deus vai te encaminhar para o que Ele precisa, né? E é bom ver as coisas fazendo sentido, sabe? Sim. É muito legal mesmo. Raíssa, uma vez você me contou, eu queria que você contasse pro pessoal como foi a sua experiência naquele dia na faculdade. Na faculdade. Que tinha pessoas dançando, que te deram uma palavra profética. Quando eu fui despertada para a missão. Isso. Queria que você contasse pro pessoal, porque isso, gente, isso foi assim como uma flecha direcionada no meu coração. Foi muito lindo assim a presença e a visão que tiveram com você, né? Eu pergunto porque foram todas as experiências na faculdade. E foi onde eu fui ativada mesmo ministerialmente, foi realmente na faculdade. Mas essa experiência foi mesmo um marco, né? Porque foi uma confirmação de Deus sobre o meu chamado. E eu na verdade, foi acho que no meu primeiro dia de aula. Foi. Meu Deus. Eu cheguei na faculdade e tava rolando na hora do intervalo um evangelismo, né? E o grupo se chamava Mensageiros da Salvação. E eu fui me aproximando, né? Vendo o que estava acontecendo ali, o pessoal pulando, dançando, cantando, pregando. E quando terminou, o Lorde, que é um amigo meu, né? Ele, naquela época não era meu amigo, não conhecia ele ainda, ele perguntou se podia orar por mim. E eu falei, claro, com certeza, pode orar por mim. Então ele veio a Thaís também, que é uma outra amiga desse projeto. E um pegou em cada mão e aí eles ficaram em silêncio, fecharam os olhos, ficaram em silêncio e começaram a chorar. E aí eu fiquei em silêncio, né, assim, o que tá acontecendo? Porque eles meio que começaram a orar e pararam e começaram a chorar. E aí ele olhou pra ela olhou pra ele, assim, como quem conversa entre olhar, sabe? E aí o Lorde falou assim pra mim, Raíssa, eu vejo um tapete, como se fosse um tapete vermelho, um tapete longo, e só que na lateral desse tapete, nas laterais, tem bandeiras de várias nações. E eu vejo você passando sobre as nações, levando amor e alegria. E no ano anterior, né, quando eu estava ainda no processo de fazer ENEM e tudo mais, eu fui em um culto que tinha um pastor de fora lá na minha cidade, no interior, né, do Goiás, de fora, ele era daqui de Brasília, e de fora de lá, né, e ele me chamou na frente e ele falou pra mim várias coisas do que eu estava vivendo naquele tempo e falou pra mim que tudo aquilo era para Deus me mostrar a intimidade que Ele tinha comigo e que
ele tinha um chamado missionário para minha vida. Então foi a primeira vez que eu ouvi claramente que eu seria missionária, né? Porque até então eu tinha entendimento de tudo que estava acontecendo, mas eu não tinha uma palavra clara. E ele falou que eu seria missionária e que em pouco tempo eu iria pisar em lugares que eu nunca imaginei que seria possível, mas que meu coração queimava por aquele lugar. E que ele me via vivendo, né, uma vida de missão em tempo integral em outra nação, e que era uma nação que já queimava em mim. E aí eu, né, fiquei, meu Deus. Então quando teve essa palavra na faculdade foi uma confirmação, e no ano seguinte, 2018, foi quando eu fui para a África pela primeira vez, né, que eu fui para Angola. Então realmente foi muito sobrenatural. Eu acredito que Deus ele já sabia que podia contar com você. Então, as confirmações foi só assim, eu posso contar com você. Né? Um pastor amigo nosso, ele, na verdade, um discipulador da nossa vida, ele nos contou a história de um pastor. Que esse pastor, ele tinha alguns discípulos, e esses discípulos tinham muita dificuldade de engravidar, engravidaram, e aí a filha veio, passou-se 2 anos, a filha adoeceu e veio a óbito. E ele estava viajando. E aí, nesse período que ele estava viajando, que ela faleceu, ele falou, não, eu tô voltando, me espera. Me espera porque eu quero orar pela menina. Passou-se as horas, estava na capela e tudo. E eles decidiram esperar, mesmo passando as horas, eles pedindo, ó, gente, a gente precisa, né, e tal, fazer o enterro da criança. Não, a gente vai esperar. Porque ele ligou falando que vai orar. Então a gente vai esperar. E aí eles ficaram esperançosos e tudo mais. O pastor chega, depois de algumas horas, e entra na capela, tira todo mundo de perto do corpo e vai orar. E ora, hora seguida, e eles esperam. E acontece nada. E aí, quando ele sai, ele fala bem assim, pode enterrar a menina. E ele vai para casa, e ele chega em casa, esse pastor chora muito e clama ao Senhor. Jesus, como? Era para acontecer, era para reviver, era para, né, ressuscitar a criança. Aí ele diz que depois de muitas horas de oração, o Senhor respondeu ele com uma voz audível que dizia assim para ele, eu não queria ressuscitar ela, eu queria ver se você estava disponível, porque agora eu posso contar com você. Quando eu precisar ressuscitar alguém, eu vou contar com você, porque você tem fé para isso. E quando aconteceu isso com você, eu vejo isso. Eu já estava olhando e falando assim, eu posso contar com a Raíssa, então eu vou começar a dar confirmações para ela, só porque ela está na dúvida, mas é isso. E eu digo que esse testemunho foi como uma flecha no meu coração, a primeira vez que eu ouvi, desde a primeira vez, porque aconteceu de nós participarmos de uma conferência agora no começo do ano. E essa conferência foi sobrenatural pra gente. E estando lá, o Éder me falou uma coisa que ele, né, ele tem uma bandeira do Brasil e ele é muito apaixonado. A gente é missionário no Brasil, não tem pra onde fugir. Se o senhor quiser levar a gente lá fora também, fica a critério dele. Mas o nosso coração queima da mesma forma que o seu pelo Brasil, pela nação brasileira. E ele estava com essa bandeira do Brasil e a gente libera a bandeira para as pessoas dançarem e tudo mais. E aí o Éder falou assim, não sei o que da bandeira, porque ele tem ciúme. Ele falou assim, ai meu Deus, vai não sei o que da bandeira. Só que ele falou um negócio com pés da bandeira. Aí eu olhei para ele e falei bem assim, não tem problema. Eu peguei a bandeira da mão dele e agi de forma profética. Eu vi, tinha uma menina chamada Tamires, provavelmente ela vai ver esse vídeo. E eu vi ela caminhando sobre a nação brasileira. Eu joguei essa bandeira no chão e comecei a profetizar sobre a vida dela. Eu falei, caminha, caminha sobre a nação brasileira. E foi assim, algo sobrenatural, impactante. E sinceramente foi por causa dessa palavra. Porque você falou, e quando você
fala sobre essa visão, para mim eu estou vendo várias bandeiras num tapete vermelho e você passeando sobre essa passarela, sabe? Brilha a tua luz. Isaías 61, né? Não, o Espírito de Yahvé está sobre mim. Mas tem uma passagem em Isaías que fala bem assim: levanta, resplandece, porque é chegada a tua hora. Amém. E eu vejo isso quando você me fala sobre essa visão e testemunho. Eu creio muito em ações proféticas. Eu sou movida por ações proféticas. Sim. E eu acredito muito que muitas coisas que a gente fala assim, tá ligado no céu e na terra, sim, necessitam que a gente se mova mesmo, né? E teve mais uma, você falando, eu lembrei que teve mais uma situação na faculdade, sim, onde uma pessoa me deu uma outra palavra profética. E eu não sei se vocês viram quando vocês estavam lá em casa, mas em cima do nosso frigobarzinho tem um quadro com uma rosa, da cor rosa, um desenho bem simples, desenhado no papel mesmo, pintado de lápis de cor. E é uma menina lá da faculdade que estudava comigo, ela sonhou comigo e ela me contou que foi num processo que eu estava também bem angustiada. E ela contou que ela me via com uma cesta de rosas e as rosas eram da cor rosa e que a rosa da cor rosa significa amor. Sim. E eu, com a cesta de rosas, passava por várias nações e em cada nação eu deixava uma rosa da cor rosa. E aí depois uma amiga minha, a Daniela, desenhou uma rosa da cor rosa e me deu. Uau! E aí eu coloquei num quadrinho na minha casa. Então eu sou muito movida assim por ações proféticas e foi mais uma confirmação muito parecida com essa visão que eles tiveram. Então me marcou muito. Sim. Uau! E para você, quais são as confirmações proféticas que vêm assim sendo enviadas para o seu coração assim de forma profética? Nossa, que difícil. Que difícil. Como ao longo dos anos as coisas na minha vida vêm mudando, então eu vejo o cuidado de Deus nisso também, sabe? Sim. Porque antes eu buscava incessantemente por algo. Ele me orientava para esse algo. Mas aí, depois ele me orientou para outro algo, né? Então ele cuidadosamente foi me guiando pelo caminho, né? Ele fala, não, você está estudando para concurso? Tá bom, então continue estudando que eu vou abrir uma porta de concurso para você. Mas aí ele foi, não, mas vai por esse outro lado aqui. Pensa nisso daqui. Pensa no seu serviço na igreja. Pensa no seu serviço no reino. Exato. Pensa nisso daqui. E aí ele vai me conduzindo para esse outro caminho, né? Não que eu tenha abandonado esses sonhos, porque isso algum dia ainda pode ser possível. Mesmo que na velhice, talvez, quem sabe. Mas aí ele vai nos conduzindo por outros caminhos, vai nos fazendo desejar outras coisas. Sim. E quando a gente começa a desejar essas coisas, quando a gente começa a ficar desejosos pelas coisas do reino, por almas, ele vai nos dando, como eu poderia dizer, ele vai nos dando desejos, sonhos, não é bem isso. Ele vai nos impulsionando para isso, vai nos dando propósito para essas coisas, né? E aí a gente começa a vislumbrar realizações na vida da outra pessoa, sabe? Antes eu tinha muito desejo de ter uma formação acadêmica em direito. Hoje, andando ali na África, você vendo a situação que as pessoas vivem, você fala, não, cara, acho que eu consigo te impulsionar para você se formar em direito. Sabe, por um desejo que eu tinha antes, acho que eu consigo impulsionar você para fazer essa mesma coisa. Acho que eu consigo impulsionar você para você ser um pastor. Acho que eu consigo impulsionar você para você ser um missionário, sabe? Porque a gente vai vendo Deus abrindo essas portas para nós. Ele vai mostrando, fala, ó, é possível viver assim. É possível viver pela fé. É possível acreditar, é possível você ver e você ver acontecer. É possível.
desde que você esteja sempre caminhando no caminho certo. Sim. E aí, vendo essas coisas acontecerem que antes eram longe da nossa imaginação, uau, uau, torna-se tão próximo e tão vívido que as pessoas ao nosso redor começam a viver as mesmas coisas. Começam a viver com a mesma intensidade, no mesmo caminho, no mesmo intuito. Aí você vai vendo o tipo de influência que você se torna através daquilo que Deus tem te influenciado. Uau. É muito legal. Muito legal mesmo. O que a gente sempre fala assim, né? A gente tocou no assunto anteriormente que o missionário ele é multifunção. Como assim, eu creio que as pessoas precisam perceber e entender o que é a missão. Porque elas só olham assim, a missão é quando você vai. Mas antes de ir, vocês estão cumprindo o ID aqui. Ou seja, é aquilo que eu estava comentando com a Raíssa. Deus já sabia que podia contar com vocês pelo que vocês faziam aqui. E aí entra o ponto. Como você vai poder servir lá de alguma forma? Mais do que eu, na verdade. Esse é um pequeno detalhe. Esse é um pequeno detalhe. Uma coisa que, assim, de fato a gente não tinha a menor... De fato não tínhamos a menor noção sobre isso. Porque o trabalho que eu faço na igreja é muito trabalho de bastidor. É trabalho escondido, que ninguém vê. Você só vê pronto. Você sai num domingo, a parede tá branca. Você volta no outro, a parede tá preta. Você, uai, como... Do nada, você sai num domingo, a igreja tá normal. Você volta no outro, tá toda decorada. Você, uai, o que aconteceu? Que eu nem fiquei sabendo que ia ter alguma coisa. Então sempre foi esse o trabalho que eu fiz dentro da igreja. Um trabalho mais de bastidores. E a gente não sabe, ou não sabia, que no campo missionário também é assim. Também tem esse trabalho de bastidor. A gente entende a missão pelo id que Jesus manda, id por todo mundo, pregar e fazer discípulos. Sim. Manda isso para todos nós. Mas dentre esse você ir e pregar e fazer discípulos, existe um caminho que precisa de um amparo, que precisa de um suporte por trás disso para que isso aconteça. Como, por exemplo, para que você chegue mais longe, você vai precisar de um transporte físico mesmo. Você vai precisar de um avião, você vai precisar de um carro, vai precisar de uma bicicleta. E pode ser que esse transporte que você consiga, ele, no meio da vida dele, sofra algum defeito, sofra alguma pane. E para você continuar indo, você vai ainda continuar dependendo desse transporte. Sim. Então precisa de alguém para resolver esse seu problema. Eu sou esse cara que resolve o problema do carro, que resolve o problema da moto, tá entendendo? Aí o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da caminhada cristã, fazendo esse serviço de bastidores dentro da igreja, é isso. Até da própria vida, né? Exatamente. De tipo, poxa, eu não vou pagar alguém pra pintar minha parede se eu sei pintar. Eu mesmo pinto. Mas também tem missionários no campo missionário que não sabem pintar a parede e que tá vivendo angustiado porque tem que pagar alguém para pintar a parede dele, ele não tem esse dinheiro. Então Deus envia um outro missionário para fazer a missão de pintar a parede daquele missionário que está lá, sabe? Então Deus provê também dentro da missão meios de acesso, digamos assim, um conforto mínimo para o missionário conseguir fazer o papel dele. Né? Afinal de contas, como que eu vou pregar o evangelho ao meu próximo, sendo que eu estou padecendo de dores carnais? Não... Fica inviável, fica difícil. Mas aí Deus envia um outro missionário. Cara, é impressionante como dentro do campo missionário há muito espaço para nutricionista. Viu? Você que é nutricionista, pense nisso. Tem missionários que precisam muito de nutricionista. Muito, muito mesmo. E aí a gente percebe essas coisas. Como se alimentar mal causa prejuízo à missão, como dormir mal causa prejuízo à missão, como morar num ambiente insalubre causa prejuízo à missão. E aí existem missionários assim como eu, que vai para resolver esses pequenos detalhes de bastidores, que no final das contas faz toda a diferença. E no final não são pequenos. Que não são pequenos, são essenciais, né? Eles não, digamos assim, são menores do que os outros de forma nenhuma.
O reino de Deus tudo é equivalente, tudo. Eu diria que esses essenciais que a gente fala é literalmente assim, como a pessoa vai estar mentalmente estável, sendo que esses poréns na vida dela está tudo conturbado. Exatamente. Então, ela vai pensar, se você estiver lá para apoiar, para ajudar, fazer o que eles não conseguem, eles vão querer permanecer na obra. Eles não Gente, vão a ter... obra já é tão trabalhosa. Sabe? Então, além da pessoa ter, por exemplo, que dar aula de inglês para as crianças e fazer mais 3 projetos diferentes, ela ainda tem a sua casa, ela ainda tem seus problemas, conta para pagar, ela é uma missionária em tempo integral. Mas a vida, ela continua, Sim. né? Não vira um conto de fadas quando você decide ser missionário. Fala o que você vai fazer de fato lá, amor. Ah, sim, sim. Algumas das coisas que eu vou fazer lá, uma delas é justamente esse tipo de suporte e apoio aos missionários lá. Tipo, tem missionários que precisam se locomover grandes distâncias para conseguirem executar suas tarefas, executar ali a sua missão de fato, e que por alguma intempérie não consegue. É um carro que dá um defeito, ali seu meio de transporte que acaba impossibilitando ir mais longe. Então nisso eu posso estar ajudando, fazendo a manutenção do carro dos missionários, por exemplo, que é uma coisa que não é tão acessível lá no país. Então a gente auxilia nisso, então a gente faz com que o missionário continue indo mais longe, né? Esse é um dos fatores. Outra, tem muita missionária que é sozinha no campo, solteira, que mora só. E aí idosa, que aí precisa fazer ali manutenção na sua residência, e ou não conhece ninguém que possa ajudá-la a fazer isso, ou se sente muito insegura em chamar alguém desconhecido para dentro da sua casa e ela ali estando sozinha. Então, esse é um braço da agência missionária da qual a gente faz parte, né? Que é cuidar do missionário. Sim. Então eu estou me dispondo para fazer esse tipo de trabalho também, de resolver um problema elétrico ali na casa, de resolver um problema de alvenaria, uma parede que não está muito legal, uma situação de mofo, enfim, né, um móvel que está quebrado, todos esses detalhezinhos. Sim. Que fazem com que o missionário, tenha vontade de continuar fazendo. Sim. Uma outra frente muito importante que a gente vai atuar também, e essa sim é extremamente significativa, é que o missionário está tão preocupado em fazer a missão, em cuidar das pessoas, em expandir ali o reino, que muitas das vezes esse trabalho não é visto. Não é divulgado, e é extremamente necessário. Se todos conhecessem os trabalhos que conhecemos quando fomos a Moçambique, meu Deus do céu. Sim. Meu Deus do céu, é impressionante o que é feito. É invisível e É invisível. E é muito grande, é maravilhoso, é assim, você vê a Bíblia acontecendo. Uau. Você vê o que está escrito ali na Bíblia acontecendo real, materialmente. E ninguém vê. Se não vai ao campo, não vê. Sim. E aí a agência missionária entende que isso é muito importante. Então é outra das frentes que eu vou atuar, que é na divulgação nas redes sociais. De projetos que existem lá. E não tem essa divulgação. E a gente entende que todo mundo precisa saber, né? E musicoterapia. Musicoterapia, outras ações que a gente vai atuar também. Sim, sim. Trabalhando com música, né? Porque se tem uma das coisas que também faço na igreja é tocar, né? Sou músico, sou ministro de louvor na igreja. E lá nós vamos trabalhar com musicoterapia, vamos trabalhar com aulas de música propriamente dita em algumas situações, algumas regiões pelas quais passaremos. E essa é uma ferramenta que Deus nos dá. A gente acha que é apenas um dom, apenas um talento, que é só para tocar ali na igreja de vez em quando, fazer parte do louvor, que essa é a missão. Não. A música, ela abre portas assim, ela abre portas espirituais que a gente nem imagina que existem. E essa é uma das frentes que a gente também vai trabalhar lá, dando aulas de música e com musicoterapia. Ele vai servir na Missão Vinde, né? Que é o projeto que a gente está vinculado, mas você vai na área de música, eu não. Então ele vai trabalhar lá nessa área musical com as crianças com neurodivergências, né? E também ele vai trabalhar no Instituto Bíblico de Sofala, com aulas de adoração, louvor, né? Que é uma faculdade de teologia da MIAF, que visa equipar e capacitar a igreja nativa, porque elas precisam ser cristocêntricas, né? Então... E o que você vai fazer lá? Ela ainda não me perguntou isso. Já foi a pergunta.
Bem pouquinha coisa. Eu vou trabalhar no Centro de Ensino Especializado Vinde, que é da missionária Patrícia Varela, com atendimento para crianças neurodivergentes. Vou também auxiliar na orientação aos pais, palestras em escolas, para que essas crianças sejam incluídas novamente na sociedade. Lá a gente sabe que em Moçambique não existe nenhum dado acerca da incidência de pessoas e crianças com autismo no país inteiro. Então, a frente na qual a gente quer trabalhar é com crianças neurodivergentes. Sim. E lá nesse centro de ensino, eu pretendo realmente trabalhar com essas crianças para que elas se desenvolvam e para que os pais entendam que aquela deficiência ou aquela neurodivergência não é um espírito maligno. Sim. Né? Existe tratamento e ela pode ser reinserida na sociedade, pode ir para a escola, ela pode se desenvolver. Então, essa é a minha área de maior atuação lá, que eu vou trabalhar. E vai ser uma forma também de apresentar Jesus para essas crianças. Afinal de contas, pessoas deficientes e neurodivergentes também são convidadas ao reino de Deus, né? Assim como qualquer outra pessoa. E muitas vezes elas são esquecidas, né? São negligenciadas. E o Senhor nos chamou para uma coisa muito específica. Então, nós vamos por elas e pelas famílias, né? Que também precisam ser alcançadas. E além disso, também vou trabalhar no Instituto Bíblico de Sofala, com aulas sobre aconselhamento pastoral, unindo a psicologia e a palavra, né? Sim. E também a gente vai atuar com o evangelismo, que é a nossa maior área de atuação, que na verdade ela engloba todos esses braços, né? A gente quer acessar o coração das pessoas através de relacionamentos. E é por isso que a gente vai trabalhar em todas essas áreas. Então, é integral mesmo. Pouquinha coisa que ela vai fazer, graças a Deus. Eu diria que, assim, existem duas questões de ambos, né? Uma em cada situação. Primeiramente, você quer ser missionário e mexe com mídias sociais, saiba que você é muito importante para o reino de Deus. Muitos missionários precisam desse apoio que o Dalmo vai estar servindo lá. Mas tem outras regiões, outros países que estão precisando de pessoas que atuem nessa área. E também a questão, né, da psicologia entrar nas igrejas de forma concreta. Em que sentido? De dar apoio, sustento, ensino sobre como a gente se fazer entender para as pessoas que têm alguma neurodivergência. Então, assim, independente, se for aqui no Brasil, se for lá fora, nós precisamos abrir os olhos para essa área. A gente precisa ter um entendimento mais amplo. E é igual você disse. Muitas mães hoje assistem cultos nos lares por não ter esse apoio do Ministério Infantil, das pastoras de crianças, porque eu não digo que são, né, tias de salinha, eu não tenho esse conteúdo, essa visão. Então, assim, se as nossas pastoras de crianças estiverem aptas a receber essas pessoas, ou um ambiente para isso, preparado, ou um ambiente transitório, porque algumas crianças em relação a isso são transitórias, passa por aquele momento, mas ela vai se adaptando também ao corpo da igreja. Para quê? Para que eles também se sintam bem-vindos na mesa do Senhor. Com certeza, a inclusão ela precisa existir em qualquer ambiente. E a igreja é o lugar para todas as pessoas, então ela precisa existir na igreja, né? Muitas pessoas perguntam, mas você vai levar a psicologia para fazer uma lavagem cerebral nas crianças para que elas se convertam a Jesus? Gente, se a psicologia tivesse todo esse poder, ia ser muito bom, viu? Mas não, cara, é uma forma de você levar informação, de você levar tratamento, porque o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. Então, a partir do momento que eu vou, porque eu acredito que um dia Jesus fez algo por mim que me salvou,
e eu quero servir agora em amor da mesma forma que eu fui amada, então eu tô levando o reino de Deus. E quando eu dou para elas acesso a tratamento, informação, desenvolvimento, eu dou para essas famílias qualidade de vida, eu tô levando o reino de Deus, às vezes sem precisar falar nada. Então, apresentar Jesus não é literal, né? Apresentar Jesus é viver isso. Então, eu acredito que não, é muito além de usar a psicologia para converter, porque só quem pode convencer uma pessoa de seguir a Cristo é o próprio Cristo, é o Espírito Santo, né? Então, o que nós faremos é levar o reino de Deus. E eis uma oportunidade para que essas pessoas conheçam também aquilo que nós acreditamos. Afinal de contas, é Ele que está nos mandando para lá. Sim. É Ele que está nos levando e nos capacitando. E foi para isso que eu escolhi a psicologia, foi para isso que o Dalmo serviu essa vida inteira nesses ministérios para que ele pudesse ser capacitado e preparado. Então, nada além de Cristo. É só sobre ele mesmo. Sim. E eu diria que esse é um despertamento que a igreja, hoje em dia, ela precisa. E eu falo com propriedade porque lá na nossa igreja, eu quem desenvolvi o ministério de mídia para fazer as transmissões, as gravações do culto e tudo mais. E com esse boom que a gente sofreu logo após a pandemia, Sim. né, muitas igrejas começaram a fazer a transmissão dos seus cultos e aí, graças a Deus, tiveram o conhecimento, o entendimento de colocarem ali um tradutor para Libras. Coisas que você normalmente não veria numa igreja se não tivesse a live. Sim. Mas entendemos que isso é extremamente necessário. E talvez as igrejas estejam deixando de receber mais pessoas justamente porque as pastoras de crianças e os pastores de crianças não têm esse entendimento sobre as crianças com neurodivergência. Sim. E não só as crianças, como também adultos neurodivergentes. Sim. Né? Se a igreja começa a se atentar para essas coisas, de trazer profissionais, psicólogos, enfim, todos os que trabalham com pessoas neurodivergentes para educar, para ensinar, para desenvolver projetos, a igreja certamente estaria começando a abrir o seu leque para mais de todos, sabe? Sim. Então, é bom que a igreja comece a prestar atenção nisso. Hein? Eu diria que o que Paulo disse, né? Paulo, ele foi muito enfático em dizer, cara, eu queria falar de coisas mais profundas com vocês, mas vocês ainda são meninos. Né? Vocês ainda estão no leite. Eu preciso literalmente fazer papinha para vocês. Se nós não estivéssemos discutindo algumas questões que é tão discutido nas nossas igrejas, talvez os nossos olhos estariam mais abertos. E outro, Judson, né? Judson, ele fala algo profundo em uma das canções dele, que ele fala que ele pediu ao Pai para conhecer o coração dele. E Deus disse sim. No momento que Deus disse sim, que ele começou a ouvir o que o coração de Deus clamava, ele clamava por almas. Então, se a gente parar e voltar para o cerne do evangelho, a gente vai parar de tanta picuinha, tanta coisa acontecendo, tal. E nós focaremos no que é essencial ao evangelho, né? Que é invisível aos olhos. Diria assim, né? Isso. Então, assim, para quem é missionário, é muito complicado, porque a gente consegue perceber como a gente já serviu tanto na igreja, igual nós falamos. É impossível você ser um missionário se você não estiver servindo onde você está, independente do que for. Talvez você seja enviado para outro lugar, para outro estado, para outro país, sim. Mas se você estiver servindo no lugar que você está, você começa a observar que, gente, não é aqui. Tá além, bora, vamos embora. É um desespero dentro do nosso coração, porque as pessoas não conseguem entender nem visualizar com os olhos que a gente está vendo. A gente está clamando, gente, vocês estão perdendo tempo. Não, aí já passou o tempo dessas picuinhas, dessas coisas. Vamos deixar a Evódia Síntico para lá, entendeu? E vamos focar no que é eterno, vamos. E, assim, como é complicado você ter essa visão e você
a gente tentar participar, não, e se envolver da forma séria, né? E encontrar um ambiente propício para isso. É muito legal. Eu queria que você, Raíssa, me falasse um pouquinho sobre quem está enviando vocês. Porque da forma que vocês colocaram, é uma agência missionária muito completa, tá dando treinamento, não tá abandonando. Como é que funciona? Fala um pouquinho para Gente, aquelas nossa, eu sou pessoas. suspeita, sério, porque eu fiquei impressionada, assim, o quanto eles são organizados, estruturados, o quanto eles pensam, né, no cuidado com o missionário, não envia de qualquer jeito e não abandona quando você tá lá, né? Eles te acompanham do início ao fim. Então, quando a gente foi no curto prazo, a gente conheceu os missionários que moram lá em Moçambique, do time da MIAF, né, que é a Missão para o Interior da África. E lá a gente viu a qualidade de vida, né, deles, que às vezes a gente imagina que o missionário ele tem que ir, ele tem que comer qualquer coisa, ele tem que dormir numa esteirinha no chão, ele tem que passar necessidade, senão ele não tá na missão. Mora na caverna. Senão ele não tá na missão, ele tem que passar necessidade, entendeu? Tem que ser sofrido. E lá a gente viu a necessidade do cuidado do missionário, porque a missão, ela já é muito difícil. Para que você vai dificultar mais, sabe? Para que você vai causar mais problema em uma vida que já é um desafio? Então, ver eles sendo cuidados, né? Eles se encontram semanalmente, apesar de cada missionário ali ter o seu projeto, viver, né, uma missão específica em áreas diferentes, eles tentam se encontrar todas as semanas, oram juntos, eles são acompanhados e nós fizemos um treinamento agora em janeiro com a MIAF, né, que é para o longo prazo, para a missão de longo prazo. E a gente pôde conhecer a base mesmo da MIAF, assim, lá em Londrina, né, entender a história, né, da agência. Então, eles têm mais de 130 anos de experiência no continente africano, enviando missionários para a África e para outros países onde se encontram as diásporas africanas, né, que são pessoas, povos africanos que não estão no continente africano, mas que ainda vivem práticas da cultura africana. Sim. E a gente pode ver também que a MIAF, ela funciona muito dentro de políticas, né? Então, tudo é muito pensado no cuidado das crianças, os filhos de missionários. A gente tem que preencher vários formulários de responsabilidade, a gente tem que entregar um monte de documento, até, como é que é o nome daquele negócio criminal? Nada contra. Nada consta, tem que, assim, eles não enviam de qualquer forma. Então, eles conhecem você de fato, isso é tão importante. Quantos missionários por aí, né, que não são missionários, que não são cristãos, que chegam na missão e acaba sujando a imagem da missão de fato, né? Então, eles são muito cuidadosos, e não só cuidadosos para o envio, mas cuidadosos com a vida daquela família que vai estar indo. Então, a gente vai com um seguro saúde, sabe? Que pensa em todas as nossas necessidades. A gente tem um plano de aposentadoria para caso a gente fique mesmo a nossa vida toda lá. E quando a gente ficar idoso, o que vai acontecer? A gente vai passar fome? A gente vai voltar para cá? O que vai acontecer? Então, eles pensam nisso. A gente tem um suporte também emocional, então tem um time, né, que tá o tempo inteiro falando com a gente, faz reuniões para ver como é que a gente tá, aconselhamento, orientação, e além disso a MIAF caminha com a igreja. Então a MIAF, ela é uma agência missionária que ela não é uma agência que envia, ela é uma ferramenta na qual a igreja pode enviar missionários. Então ela faz essa ponte, né, entre a nação e a igreja. E quando você entra como missionário na MIAF, você tem que fazer essa ligação entre a sua igreja e a MIAF. Então, eles caminham juntos. Por exemplo, se a gente estiver lá em Moçambique e acontecer alguma situação emergencial e a gente perder o contato, a MIAF consegue fazer toda essa ponte para que a nossa igreja, a nossa família, continue sendo informados de tudo que está acontecendo com a gente. Então, eles são muito, muito cuidadosos mesmo. A gente sentiu uma segurança na agência e não só uma segurança, mas um cuidado de Deus. Foi assim, realmente algo que a gente viu, uma responsabilidade, né?
Porque tem muitas agências que fazem treinamento, preparam, enviam e depois a pessoa é mochila nas costas e tchau. E você não tem uma segurança, se acontecer alguma coisa, você que se vire para voltar, entendeu? E a gente percebeu que a AMIAF, eles são assim, responsáveis, comprometidos, e a equipe como um todo é muito usada por Deus, assim, é uma bênção mesmo. Legal. E como é que tá a formação? Como é que vocês estão trabalhando? Vocês estão estudando? Como é que funciona? É isso que tem nos cansado. Fala aí, bem. A MIAF, ela nos orienta que tenhamos um certo nível de conhecimento, né? Então ela deseja nos nivelar em questão de conhecimento. Até mesmo porque, como a gente vai fazer evangelismo, principalmente para povos não alcançados, pessoas que nunca ouviram falar, é extremamente essencial que a gente fale a verdade. Né? Especialmente porque o lema da MIAF é uma igreja cristocêntrica entre todos os povos africanos. Esse é o lema porque existe muita igreja na África, mas a maioria delas não são cristocêntricas. Então, são igrejas que misturam o evangelho com muitas outras crenças e religiões. Tem muito sincretismo religioso, tem o animismo. Então, a maior intenção mesmo da MIAF é tornar a igreja africana capacitada mesmo, cristocêntrica, para que ela não precise mais de nós, para que ela envie missionários para seu próprio povo. Sim. Então, missionários nativos que evangelizam seu próprio povo. Exatamente. Então, por isso esse cuidado com esse nivelamento de conhecimento, né? Sim. Então, nós precisamos fazer uma série de cursos, ler uma série de livros, para que a gente consiga caminhar com um pensamento único, né? Sim. Junto com a agência missionária e junto com a igreja também. Então, nossa, é muita coisa que a gente tem que aprender. Não precisa fazer uma faculdade de teologia, mas você precisa ter conhecimento teológico, conhecimento básico, né? Então tem um requerimento bíblico que a gente tem que preencher, que a gente tem que conseguir responder. É obrigatório aprender o inglês, porque a agência missionária ela é internacional, então a gente tem contato com missionários do mundo todo e a língua que a gente vai falar com todo mundo é inglês. Sim. Então, para que a gente possa se comunicar com as outras pessoas e até por uma questão de segurança também, quando a gente vai no aeroporto, todas essas coisas, o inglês é essencial. Então, é obrigatório o inglês, é obrigatório uma formação em teologia, seja um curso básico, né, que preencha o requerimento bíblico e, se possível, né, algo relacionado à missiologia também eles pedem. A gente precisa também fazer um curso que se chama Perspectivas, que é um curso que é uma parceria da MIAF, e a gente vai fazer inclusive agora em junho o intensivo do Perspectivas. E além disso, a gente também tem um curso obrigatório que é o ABO lá no Quênia, que é um treinamento que tem a duração de 3 semanas, que a MIAF promove, e todos os missionários se reúnem nesse período para aprender sobre religiões africanas. Então, sobre cultura, fala muito sobre tudo que a gente precisa saber para estar naquele ambiente, né? Que a gente não fala aqui, que a gente não conhece. Então, são pessoas nativas, são missionários africanos mesmo, falando sobre a cultura e tudo mais. Então, são esses tão requerimentos. Fundamental, mas tão fundamental que às vezes a gente tem a ideia de que o que a gente conhece aqui culturalmente como evangelho, como caminhada cristã, vai funcionar lá. E não. São culturas diferentes, são formas de falar diferentes. Então tem coisas que eles observam que pra gente não faz muita diferença, e vice-versa. Tem coisas que a gente observa muito e é muito apegado a isso que pra eles não fazem a menor diferença. Então a gente precisa aprender a lidar com a cultura, precisa aprender a lidar com o estilo de vida deles, para conseguir entender como que a gente pode encaixar o evangelho da forma que a gente conhece. Porque aí entrou Jesus, aí já era. E tem também o Equip, né, que é um outro curso, que é uma plataforma onde a gente precisa
estudar sobre transição cultural. Então, a gente tem uma série de livros obrigatórios que a gente precisa ler, né, e fazer resenha e tudo mais, entregar, assistir aulas sobre aqueles livros também, para que a gente possa ir. Então, são muitos requerimentos, né, e esse processo que a gente está vivendo agora é justamente esse, de estudar e se preparar, se capacitar. Tem sido muito intenso. Mas é isso, assim, isso só demonstra o quanto eles são responsáveis mesmo, né? Sim. Eu diria que, na verdade, o que nós sofremos aqui no Brasil é literalmente isso, a falta do aperfeiçoamento. Por isso que há tanta divergência em nosso meio, porque se nós estudássemos, buscássemos um pouco de conhecimento teológico, fôssemos mais cristocêntricos, porque não difere muita coisa. Claro que é uma outra cultura, é uma outra visão, é uma outra forma de viver, é totalmente diferente. Eu digo que muda essas coisas, mas não difere muitas coisas da nossa igreja, porque a igreja evangélica, ela tá no mesmo engodo de se misturar, né? E a forma mais prática hoje de se pregar o evangelho é por meio da vida, que é isso que vocês vão fazer lá, né? Que vocês vão A diferença servir. maior, eu acredito, que seja o acesso ao conhecimento, porque aqui Verdade. nós temos acesso ao conhecimento, a Verdade. gente não busca porque a gente não quer. Então as pessoas, elas acabam vivendo um sincretismo religioso na igreja porque elas aceitam tudo o que as referências falam, o que os pastores, profetas, né, e ministros falam, e elas não buscam na palavra a verdade, elas não buscam conhecimento teológico, elas agora estão essa geração líquida, né, que a gente fala aqui, Boa. que as pessoas, elas, Bauman fala sobre isso, né, na psicologia a gente estuda sobre isso, que são os amores líquidos, né, então, vou dar um exemplo, ao invés de eu estudar na palavra sobre aquele tema, eu vou procurar alguém que fale, alguém que estudou, para me falar sobre aquele tema em um vídeo de 30 segundos no máximo, porque é o que eu consigo assistir, que é o que me dá dopamina. Então, cara, assim, acesso tem, às vezes a pessoa tem 5, 6 versões da Bíblia em casa, mas ela prefere assistir um vídeo de 15 segundos que fala sobre um assunto picado, solto, um versículo, né, fora de contexto, e ela toma aquilo como verdade absoluta. A diferença é que para onde a gente vai, a maior parte das pessoas são analfabetas. Elas não têm acesso à informação. Caraca. O conhecimento que elas têm é o conhecimento que alguém levou. E muitas vezes pessoas que já têm um sincretismo religioso. Então, se você não vai preparado, você vai pregar um evangelho que pode ser a sua única oportunidade de apresentar Jesus para essa pessoa, e aquilo é o que ela vai acreditar, porque é isso que ela tem acesso. E eles têm sede da palavra, eles têm sede de conhecimento, mas muitas vezes ou eles são impedidos de ter acesso à palavra porque eles não têm conhecimento, não têm a leitura, por exemplo, ou não existe a Bíblia traduzida na sua língua. Então, como que eu vou ler a palavra se eu não tenho a palavra na minha língua? Como que eu vou aprender se ninguém aprende a minha língua para me ensinar? Então, a África tem mais de 3.000 povos que não foram alcançados pelo evangelho, que nunca ouviram falar. Então, se a gente parar para pensar, não é só sobre Jesus não ser apresentado, é sobre falta de pessoas que se dispõem a apresentá-lo. Então, eu não ouvi falar, mas eu tenho sede, porque a Bíblia fala que os campos estão brancos, então a gente tá tudo pronto para a colheita. Mas se eu não pego a enxada e vou lá, do que adianta? Né? Tá lá prontinho e eu não vou. Então, eu acredito que a maior diferença entre a nação brasileira e as nações africanas, nesse sentido do sincretismo religioso, é esse. Porque aqui a gente pode conhecer. No caso, aqui a gente se faz de cego. No caso, a gente vê dos nossos olhos. Vai pegando essas informações assim de forma mais rápida
E aí acaba não se nutrindo, mas se inchando, né? Então a gente tem muito conhecimento supérfluo, muito conhecimento raso, muito conhecimento inútil. Não é sólido. Não é É sólido. líquido. Exatamente, é líquido. Nessa conferência eu tive um momento com o Senhor que eu participei. E eu falei sobre isso, literalmente. Eu falei bem assim, Senhor, eu não quero me alegrar naquilo que não foi gerado entre nós dois. Porque o mal dessa geração é querer o filho do outro, porque eu dormi em cima do meu. Entende? Então, assim, o Dalmo recebeu uma palavra do Senhor, eu me alegrei e ouvi e replico aquilo que ele gerou na intimidade com o Senhor. Nós estamos diante de uma geração de fast food, né? Que foi isso que o Dalmo colocou aqui. E nós estamos perdendo os nutrientes da palavra. Por quê? Porque eu não caço mais, eu não busco mais, né? Tá tudo a um clique, a uma palma, né? De colocar assim no Google, de colocar um microfonezinho e perguntar, ok? E foi. E aí nós estamos diante de uma geração que não consegue. Eu falo bem assim, em cima do altar, quem prega sabe que se a palavra não vier dentro de você, não vai surgir efeito nenhum lá na frente. Se ela não rasgar o seu interior, se ela não queimar de dentro para fora, se ela não vier, né, tem uma frase que eu sou apaixonada. Se o seu sermão não coloca fogo nas pessoas, taque ele no fogo. E é isso. A gente precisa, mais do que do que a nossa geração tem a nos oferecer, é a gente caçar, sabe? Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. A gente ainda não entendeu essa passagem. Porque quando a gente fala de um conhecimento, quem quer ir? Eu. Beleza, todo mundo levanta a mão, todo mundo se alegra. No outro dia você já vem com a inconstância, você já vem com o ânimo dobre. E aí nós somos pegos literalmente de calça curta, porque a gente não consegue entregar o nosso melhor para o Senhor, porque a gente romantiza isso tudo. E vocês estão sendo muito verdadeiros. Tem um pouco mais aqui, gente. Ser missionário não envolve só não ir. Eu tô aqui ainda, mas o que eu tô fazendo aqui para eu ir? Você vê que o princípio gira sempre em torno da mesma coisa, né? Quando Jesus chamou os seus discípulos para segui-los, eles estavam trabalhando, eles estavam fazendo alguma coisa. E aí entenda que esse fazendo alguma coisa não é porque você está no seu trabalho secular que você está fazendo alguma coisa. Esse fazendo alguma coisa é justamente na comunidade a qual você pertence, ou seja, na igreja a qual você faz parte. Então tem muita gente no banco querendo um ID missionário, mas o cara nem trocar os copos ele trocar os papéis do banheiro ele troca. Tipo, não faz nada dentro da própria comunidade onde ele está inserido. Então, começa por aí. O ID por todos os povos e todas as nações do mundo começa por aí. A partir do momento que você começa a servir na sua comunidade e você está exercendo bem esse papel, você é ascendido para algo maior. Aí você começa a servir na sua cidade, depois no seu estado, depois no seu país e depois no país de outro. Então é uma ascensão. Mesma coisa é a nossa educação bíblica, é a nossa educação cristã. A gente começa na salinha das crianças, depois vai para os juniores, depois adolescentes e assim por diante. Aí você começa a ver que a vida ela é dessa forma. Então é um ciclo natural das coisas acontecendo. Mas nós estamos numa geração que ama quebrar etapas. Quer pular tudo. Né? E aí, finalmente. E aí é o que eu falo, se existe até uma palavra pro id dessa forma. Judéia, Samaria. Né? Exatamente. Ou seja, é gradativo, é como se fosse uma escada. A gente tem que ir degrau por degrau e não se esquecer de valorizar os degraus que nos trouxeram até aqui.
Exatamente, exatamente. E eu vi isso, você utilizando disso. Ah, precisa lá, vai precisar de alguém para mexer numa lâmpada. Eu aprendi na minha casa. Eu vou fazer. Ah, vou fazer. E assim, a gente fala, ah, você vai fazer pouco trabalho lá. Aham, só que não, né? Só que nunca. Só que não, porque você tem um monte de dons e talentos. Eu conheci a Raíssa dançando de forma profética, gente. Isso pra mim foi o ó. Porque, cara, ela pegava assim, ela no momento lá tava ocorrendo libertação. E tava como se fosse céus de bronze. E eu via ela fazendo assim do lado e tá, e tá. E as pessoas não têm a percepção do que o mundo espiritual está tão suscetível em cada detalhe. Ou seja, numa dança, ela estava fazendo aquilo que ela via no mundo espiritual e jogava pro físico. Ou seja, o que eu tô querendo te dizer, você que está nos ouvindo? Você está ouvindo esse podcast não é em vão. É para você começar a trazer as coisas do mundo espiritual pro natural. E é isso. Eles ainda não foram, mas eles estão vivendo como se estivessem lá. A missão já começou. A missão já começou. Exatamente. É sobre isso. Desde o ex-me aqui. Na hora que a galera entender que a missão começa na hora que você fala Jesus, eu aceito. Boa! Missão começa aí, cara, começa aí, entendeu? E olha que, na verdade, ainda começa muito antes. Você só tem esse despertamento para o que você tem que fazer depois que você fala, Jesus, eu aceito. Aí já começa no ventre, já, ixi, é antes disso. É antes disso. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre família e o que vocês esperam, como foi esse intuito de família, de decidir como tá a cabeça de vocês em relação assim, eu vou pra lá, não tenho data pra voltar pelo visto, entendeu? Como tá o plano familiar de vocês? Porque eu acredito que é tão complicado porque vocês estão abandonando uma família aqui, vocês são uma família, estão indo para um lugar onde vocês não sabem quando vocês vão voltar, não tem plano de volta até segunda ordem. Quais são os planos de vocês lá? Seguiu o plano. Seguiu o plano? Ainda bem que, assim, a gente, logo no namoro mesmo, a gente trouxe o entendimento de que curtir a vida de casado seria muito bom. Então a gente pré-definiu uma data para começar a pensar, expandir a família. Sim. E vai ocasionar que no meio dessa data a gente vai estar lá. Tá na missão. Tá na missão. Então os molequinhos já vão nascer missionários, já vão nascer inseridos no campo, na vida louca. Ixi! Vão nascer pegando fogo, rodando no manto. Misericórdia. A gente pretende dar um tempo assim de adaptação, né, e tudo mais para começar a pensar nisso. E a gente acredita muito que acreditar que a família é o primeiro ministério é um erro. Nós acreditamos que a nossa família, ela caminha dentro dos nossos ministérios. Ela compõe o ministério. Ela compõe. Então, família não é um ministério. Nosso ministério é evangelístico. Né? Nosso ministério é esse chamado missionário e se a gente for pensar que a nossa família é um ministério, nós não iríamos. Exatamente. Né? A gente não iria. Mas o nosso ministério, ele tem a nossa família como parte dele. Então é por isso que a nossa família caminha nesse propósito de servir a Jesus e de usar o dom que ele nos deu para alcançar vidas. Então, se a nossa família não pode alcançar vidas, então não vale de nada, né? Sim. Então, assim, a gente não acredita nisso de que é um ministério, porque aí aponta pra gente, né? E não é isso. Não é isso que ministério significa. É apontar pra almas, né? Tanto que a Bíblia, ela fala, ensina o filho no caminho que deve andar, não o caminho, ensina andando junto com ele. Então, afinal de contas, quem vai mandar no seio familiar depois de Deus sou eu, depois de mim, minha esposa.
Então, esse é o caminho que a gente está trilhando. A criança ela não vai definir o caminho que a gente vai trilhar. Não, muito pelo contrário. Nós que temos que conduzir ela no caminho ensinando, olha, filho, isso pode. Olha, filho, isso não pode. Ah, pai, mas eu tenho uma necessidade de tal coisa. Ok, dentro do nosso ministério você vai encontrar a tal coisa que você tem essa necessidade. Ah, pai, eu tenho necessidade de fazer amigos. Sim, você vai fazer amigos aqui. Dentro da igreja, você vai fazer amigos aqui, sim, dentro da missão. E o dia que você tiver que se mudar para outro lugar, você vai ter esses daqui e mais aqueles de lá. Sim. Então é ensinar no caminho, é junto. Por isso que a gente entende que a família não é um ministério, ela compõe o ministério. Muita gente justifica essa fala, né, através daquela palavra do Senhor que fala que quando você faz algo, né, principalmente quando fala-se de pastores, né, quando faz algo tem que ter cuidado para que você não negligencie a sua família, para que você não faça o contrário na sua casa, né. E a gente acredita muito no evangelho que é leve, né? Que a gente caminha debaixo da graça de Jesus. Então, se nós caminhamos na graça de Jesus e a gente pratica esse evangelho leve, a gente tem que ter consciência de que nem tudo que nós vamos viver, as dores e tudo mais, nossos filhos precisam viver. Eles precisam viver o evangelho de forma leve, então a gente tem que caminhar nessa sabedoria, né? Sim. Existe tempo de descanso? Sim, isso faz parte daquilo que Deus nos chamou para fazer. Sim. Existe tempo de servir? Sim, faz parte do que Deus nos chamou para fazer. Sim. E tudo isso compõe o ministério. Sim. Então, tudo depende da sabedoria que o Senhor vai nos dando, nos capacitando nesse processo. Então, é uma coisa que a gente está construindo, que a gente acredita, né? Nós ainda não temos filhos, mas nós estamos nos preparando para viver o que o Senhor tem para nós. Exatamente. Assim como a Raíssa viveu muito do chamado dela dentro da faculdade, dentro da escola, eu também vivi, né? Fazendo ali cultos, participando de cultos, envolvendo a galera. E acho que seria muito legal se os nossos filhos fizessem isso também. Sim. Em que sentido? De quando fossem para a escola, fossem mobilizadores do reino de Deus ali dentro também. Onde quer que eles passem, porque na nossa vida é assim. Então, muito provavelmente, os nossos filhos vão caminhar os mesmos passos que caminhamos. A referência que eles vão ter somos nós, assim como nós temos referência dos nossos pais, como temos referências de Jesus e de Deus. Então, por isso que não dá para distanciar uma coisa da outra. Fica muito esquisito distanciar uma coisa da outra, sabe? E aí, a partir do momento que entendemos dessa forma de que família compõe o ministério, muita coisa começa a fazer sentido. Sim. Uma vez que nós estávamos falando aqui sobre relevância, né? Sobre ter uma participação incisiva nas coisas dentro da sociedade. Estávamos conversando com um casal de amigos nossos esses dias, e eles falando, cara, eu quero ser uma referência na minha área. Eu falei, pô, legal, eu não quero ser uma referência na minha área, eu quero ser uma referência na história. Eu quero ficar marcado para a eternidade. Igual Jesus ficou, igual Paulo ficou, igual Einstein ficou, igual várias outras pessoas ficaram. Eles não só foram importantes no contexto de vida deles e na época deles, eles foram relevantes para a eternidade. E assim, eu também quero ser e quero que os meus filhos também sejam. Sim. Então eles vão trilhar isso daí e vão viver dessa forma também. E vão crescer perfeitos como nós crescemos e nos desenvolvemos, sabe? Então, pensando por esse lado, faz muito sentido a família compor o ministério e caminhar junto. Eu tenho, assim, provas bíblicas para isso, né? Abraão, Isaac, né, andava com Abraão. Ele via o que o pai fazia. Ele entrou na promessa enquanto o pai já andava com Deus. Entende? Então, assim, e se tornou o quê? Abraão, Isaac, Jacó. Igual você está falando. Eu estou querendo deixar uma marca, não só aqui, agora, momentâneo, porque quando a gente fala, eu quero ser uma referência onde a minha formação, cara, vai ter outro melhor do que você. Em relação à formação, vai ter outro melhor do que você. Porque as coisas evoluem. Mas em relação a um chamado de Deus, quando você marca pessoas através da vida de Jesus em você, aí fica uma coisa eterna. Por exemplo,
Hoje eu conto as histórias quando minha avó recebia visitas em casa 2, 3 horas da madrugada, não tinha telefone na época, e ela falava que falava para minhas tias, minha mãe, falava assim: olha, meninas, eu não quero ninguém em pé, porque daqui a pouco vai chegar um pessoal lá do Rio de Janeiro que o Senhor mandou para eu orar. E isso eu conto. E eu vou contar para os meus filhos. E eu falei para minha mãe, eu falei assim: mãe, eu ouvi dela, ouvi de você, só que eu não quero vamos dizer assim, só o resquício DNA de doença, de não sei o que, não, eu quero isso aqui, ó, correndo nas minhas veias, o que ela viveu, eu quero viver. Das pessoas, do Espírito Santo falar, olha, orar por aquela pessoa e as pessoas serem curadas, entende? Porque ficou um marco na minha geração. Eu quero replicar. E da mesma forma eu entendo o que vocês estão falando. Que vocês querem replicar isso nos filhos de vocês. E, cara, é sobre isso. O que a gente fala do Resgatando o Evangelho na Prática é dia a dia. Vocês já estão indo sabendo que vocês, os planos de vocês, sabendo que vocês estão colocando na mão do Senhor, que pode ser no momento que vocês chegarem lá, se Deus quiser, mas tudo, sabe? Deus também vê muito os nossos planos, ele valoriza os nossos planos, os nossos, sabe? Ele valoriza esses momentos. E, nossa, muito interessante a visão que vocês têm. E eu gostaria que vocês nos dissessem como a gente aqui no Brasil ou fora, quem está vendo fora, né? Como a gente pode ajudar vocês na missão. Porque o que importa mesmo agora é como nós podemos auxiliá-los para que vocês vão mais longe. Em primeiro lugar, orando pelas nossas vidas, né? Colocando a nossa família, considerando em oração caminhar com a gente. E nosso ministério ele é fortalecido através das orações de pessoas que acreditam nesse propósito. E não só isso, mas você também pode se tornar um parceiro ministerial do que Deus está fazendo na África, né? E para que você se torne um parceiro, você pode se cadastrar na nossa plataforma do iAfrica e caminhar com a gente financeiramente como um mantenedor mensal. Então você escolhe uma oferta, eu quero ser um mantenedor com R$50 todos os meses. Eu quero ser um mantenedor de R$100, eu quero ser um mantenedor de R$30. E você se compromete fazendo esse cadastro, né, como um mantenedor mensal, a caminhar com a gente verdadeiramente. Então, essa oferta ela vai chegar no nosso ministério para que a gente possa exercer o que nós vamos fazer lá. E hoje nós precisamos de um valor, né, específico de mantenedores para que a gente possa ir, né, para que a gente possa viver lá em tempo integral. Afinal de contas, a gente não vai contar com um salário, a gente vai contar com ofertas de pessoas que acreditam na nossa missão. E para que a gente alcance esse valor, a gente precisa de igrejas e pessoas que somando, né, Deus vai multiplicar para que a gente possa ir. E hoje a gente tem um propósito de alcançar pelo menos 85% desse valor. Nós estamos agora com 45%, para que a gente possa ser autorizado pela MIAF a dar os próximos passos, que seria dar entrada no visto, comprar as passagens, né? Para que a gente possa iniciar esse processo realmente de mudança, a gente tem que ter pelo menos 85% do valor estabelecido pela MIAF para que a gente, como um casal, consiga exercer nosso ministério lá. É uma questão de segurança, né? Então, hoje, o que nós precisamos é de mantenedores mensais. E não só isso, mas pessoas que mobilizem a igreja, né? Muitas vezes você não pode ser um financiador da obra, ser um mantenedor, mas você pode mobilizar pessoas que podem ser mantenedoras. Então você pode divulgar o nosso projeto, você pode falar sobre aquilo que Deus está fazendo nesse momento na terra, né? A missão de Deus, e convidar pessoas a caminharem com a gente na sua igreja, os seus pastores, seus amigos no trabalho.
a gente precisa de mobilizadores da obra missionária. Então, você pode orar por nós, você pode ser um parceiro ministerial e você pode ser um mobilizador também. É isso. E a gente vai estar deixando todas as redes sociais deles aqui abaixo no vídeo. E nós contamos com você aí que está do outro lado para nos auxiliar no envio, né, desse casal para a África, para que eles possam cumprir o que o Senhor determinou no coração deles, tá bom? Então, se você puder ajudar, entra aqui nas redes sociais, eu não sei onde é que tá, mas tá por aqui. E eu peço que vocês também orem não só pelos mantenedores deles, né? Porque nós precisamos de orar por eles, mas também que vocês orem pela vida deles, cubra eles em amor, em oração. Para quê? Para que eles sejam fortalecidos no Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Eu agradeço muito a disponibilidade do coração de vocês. Eu espero de verdade que vocês estejam lá e a gente faça videochamada, vocês gravem pra gente, a gente manter contato, né? Eu já vou fazer da mesma forma que eu fiz na finalização do último e vou pedir para que vocês deixem uma mensagem para vocês lá, estando lá. Eu nem lembro o que eu falei. Ainda bem que eu tenho. Você lembra o que você falou? Mais ou menos. Então tá. Então vai você primeiro. Eu primeiro? Tá bem, uma mensagem para o futuro, né? Dá pra ver daí o tanto que valeu a pena, né? Lutar desse momento em diante. Então, se você chegou até aí, é sinal de que tudo deu certo. E é meio óbvio que deu certo, porque se Deus está no comando, no final das contas tudo dá certo, você sabe disso. Então, daqui pra frente são novos desafios, novos pontos de entrega. Então, não desiste, não. Se hoje você estava achando que não dava e deu, daí pra frente pode ter certeza que vai continuar dando até o fim. Insista, não desista. Então vamos lá. Raíssa, você sabe que você conhece a voz do Pai, você tem intimidade e pode reconhecer quando Ele fala com você. E se você chegou até aí, que eu acredito que chegou, você foi porque você ouviu a voz te chamando e você seguiu cada passo em obediência. Então não deixe em nenhum momento que essa voz seja ofuscada por outras vozes de pessoas e circunstâncias e momentos, emoções, que a voz de Deus sempre fale mais alto ao seu coração, ao seu entendimento e principalmente à sua alma, que tudo em você esteja sempre conectado a essa voz. E enquanto você estiver vivendo essa aventura e esse desafio que é o tempo integral, que eu não consigo nem imaginar como será, não se esqueça de que a voz dele é a coisa mais preciosa que você tem. Então, nos dias difíceis, você ainda tem a voz dele, você pode correr para os braços dele, na sua intimidade e ouvir essa doce voz que consola e traz a calmaria que você precisa. Vou chorar. Eu gostaria de agradecer vocês. E como o Éder já liberou uma palavra profética sobre vocês, eu queria declarar que no dia que nós fomos na casa de vocês, eu olhei e vi uma menina queimando. Que ela queime mais ainda. Amém. Que ela fale tão naturalmente das coisas de Deus, porque é o lugar dela, é o lugar de conforto dela. Amém. Que as pessoas se sintam incendiadas só pelo seu falar, assim como nós fomos. Amém. Que o movimento que você fez de fogo na praça
nada mais é uma pessoa queimando e chamando outras para ver. Seja essa pessoa queimando. Isso O é ser Dalmo. chamado do espetáculo vivo, né? É, Ser o espetáculo para que os outros possam nos ver queimar. ser o espetáculo para que os outros vejam a gente queimar. Sobre o Dalmo, nós vimos uma calmaria, um pastoreio, Paizão. um paizão. E aparentemente parece que a Raíssa está carregando mais, não é? É você que está carregando. É que você consiga carregar todo esse fardo com cara de amor do jeito que você está carregando. Que nos momentos mais difíceis você lembra que carregar o amor não pesa. Que todos os momentos que o Senhor te direcionar a falar de forma profética, você fale. E todos os momentos que o Senhor quiser te usar apenas no abraço, que seja. É como eu havia dito, eu já vejo vocês lá. Pelos olhos da fé, eu consigo ver vocês lá. E eu libero uma palavra para vocês que estão aí. Vocês dois que estão aí. Cara, é sobre isso. Valeu a pena. E ainda valerá muito mais. Vocês ainda não estão com quebra-cabeça todo montado ainda. Tem muita peça ainda para encaixar. Mas eu creio que vocês já começam a contemplar um pouquinho do que Deus liberou para vocês hoje e há um tempo atrás. A maturidade vem, Raíssa. Só que a maturidade com o coração de criança. Sempre. Sempre. Que você, Raíssa, aí consiga abraçar o maior número. Seu braço não vai comportar todas as crianças que você já está abraçando. Ainda vai vir mais. Ainda vai vir mais. E, Dalmo, os problemas ainda vão ser muitos. Mas não se preocupa. O Senhor vai te capacitar em todos eles. Amém? Vai dar mãos hábeis. Assim como foi com Bezalel. Deus, ele não tinha dons, mas Deus capacitou as mãos dele para fazer aquilo que o Senhor colocou para a arca dele. E vocês não estão fazendo diferente. Vocês vão encher de pedras com a presença dele. Amém? Amém. Sobre família não vai caber. Amém. No áudio. Não. Mas eu quero que vocês ouçam, isso aqui é só pra vocês mesmo. Eu ia falar assim. Não, é só pra vocês. Então pode pausar. Calma aí, a gente só vai orar e você para. Tá? Senhor, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos que se dispuseram, que se entregaram totalmente a ti de forma entregue a fazer a tua vontade. Supra, Senhor, a necessidade, Senhor, deles, não só hoje, como lá, Senhor, no futuro. Senhor, dê ordem aos seus anjos a respeito deles, para que eles não tropecem em pedra alguma. Senhor, nós cremos na tua palavra e eles estão indo por crer no teu evangelho, que eles precisam viver resgatando dia após dia o evangelho na prática em qualquer lugar que eles estejam. Amém, Pai. Senhor, nós cremos e recebemos o teu envio desses 2 missionários e agradecemos por eles estarem lá. Em nome de Jesus. Amém.